Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o Felipe Genari, aqui da Daqui para Fora, e vou conduzir o evento de hoje, onde a gente vai falar, né, por que a gente acredita que vocês devem considerar essa possibilidade de fazer uma faculdade no exterior. Então, na agenda aqui de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a Daqui para Fora, né, um pouco do que a gente tem visto aí de projeções do futuro, de possibilidades para os alunos, trazer muito das oportunidades, né, do porquê cada vez mais jovens realmente escolhem e pensam essa possibilidade de estudar no exterior. Como vocês podem fazer esse projeto em paralelo aos vestibulares do Brasil, mantendo essas possibilidades abertas para o futuro. Fala um pouco sobre o nosso trabalho e abro aqui para as perguntas de vocês. Tá? Para quem está começando a nos conhecer agora, Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Ao longo desses anos, já foram mais de 4 mil jovens através dos nossos programas, né, com muitos alunos aprovados em faculdades americanas, europeias, canadenses, nas principais do mundo. O nosso time tem muitos profissionais que se formaram no exterior, que tiveram essa vivência. Né, a gente tem uma equipe bem grande trabalhando aqui conosco. E aqui, né, o nosso maior motivo de orgulho, algumas das principais faculdades que a gente teve alunos aprovados ao longo dos anos. Né? Atualmente, nós trabalhamos com as faculdades americanas, que os principais resultados dos últimos 3 anos nas universidades de lá, e também com as faculdades canadenses e dos principais países da Europa. Em alguns resultados recentes também, né, nesses países. Nesses últimos anos, a gente tem se especializado cada vez mais nas faculdades europeias, então aqui alguns outros exemplos, né, de universidades onde a gente já teve alunos aprovados. E sempre que eu mostro esses slides, né, estou conversando com as famílias, com os pais, muitos me perguntam, né, gostariam de saber da chance que os filhos de fato têm para estudar fora. Então, eu vou deixar aqui para vocês uma avaliação de perfil. Boa noite, Francisco. Você mandou uma mensagem aqui. Boa noite a todos. Uma avaliação de perfil aqui no chat. Vocês respondem algumas perguntas. Nota, área de interesse, orçamento planejado, preferências pessoais. A gente tem uma ideia, né, onde cada, né, estudante está nesse momento, quais são seus pontos fortes, seus pontos a evoluir. E aí depois as famílias agendam uma videoconferência aqui conosco, onde a gente vai mais no detalhe, né, no mapeamento, avaliação do perfil de cada um e também, né, em como a gente consegue ajudar. Tá? Mas vamos lá, então indo para o conteúdo aqui de hoje. Quero começar falando um pouquinho, né, fazendo meio que uma projeção aqui para o futuro, né, dos jovens aqui que estão nos assistindo, ou dos filhos de vocês. E vamos pensar num jovem que hoje está na segunda série do ensino médio, em 2024, né, vai concluir o ensino médio lá na frente, ingressar na universidade, né, em 2026, começar uma faculdade, ao terminar uma universidade no exterior, lá em 2030. E aí é interessante a gente começar a fazer algumas projeções de, né, apesar de estar perto, a gente está vendo como o mundo está mudando rápido e como vão estar as coisas lá na frente em 2030. Então, alguns dados muito interessantes aqui. Né? Vão ter 170 milhões de novas posições, novas funções de trabalho criadas. É estimado que 92 milhões dessas posições vão ser eliminadas. 40% das habilidades que são importantes no mercado hoje vão mudar. Né? Isso é fonte de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial. E sempre quando eu vejo, ou pelo menos quando eu vi ano passado, essas projeções de futuro, eu confesso que eu ficava um pouco, será que vai ser assim mesmo? Será que é tudo tão rápido? Né? Mas aí, olha que curioso, né? Posições que não tinha há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás não existia um desenvolvedor de iOS e de Android. Né? Não tinha um gestor de mídias sociais, cientista de dados, né? Áreas que já nem são mais tão inovadoras assim, né? Talvez você já conheça muitas pessoas que trabalham nessa área, especialista em ESG, né? Então, as coisas estão mudando muito rápido. Tem algumas áreas aqui que eu acho que estão ajudando nessa, né, revolução pós-digital que a gente fala. Então, a genética, a inteligência artificial, robótica, a nanotecnologia, blockchain, a realidade virtual, está fazendo com que a mudança que já era muito rápida, né, tá se tornando cada vez mais rápida e vai ficar cada vez mais rápida lá na frente. Então, algumas das principais mudanças que a gente está vendo, e que eu acho que vai afetar muito o mercado de trabalho, longevidade das pessoas. Em 2050, 16% da população mundial vai ter mais que 65 anos, né, vai triplicar o número de pessoas que têm 80 anos ou mais. Sustentabilidade, hoje, né, agenda muito forte no mundo todo. Muitas empresas, né, em algumas pesquisas, relatam que, né, sustentabilidade é uma prioridade.
E cada vez mais as empresas também pensam que elas têm um papel fundamental disso, não dá só para terceirizar para governo e tudo mais. E a tecnologia, né, a gente já está vendo aí, está mudando a nossa vida. Ray Kurzweil, que é um futurista, falou já há alguns anos que os próximos 100 anos vão ter impactos de inovação equivalente nos últimos 20 mil anos. Então, isso está trazendo, né, diversas novas profissões. Aqui eu trouxe alguns exemplos de profissões do futuro, né, relacionadas a essa longevidade. Bioinformacionista, pessoa que combina genética com biomedicina, né, para criar novos medicamentos. Curador de memórias pessoais, né? Então, cada vez mais as pessoas vivendo, né, mais tempo, mais pessoas vivendo com Alzheimer, vai ser alguém que vai ajudar, né, você a ter memórias que são importantes para te manter saudável lá na frente. Especialista em adaptação de casa, né, na sustentabilidade, né, de algumas novas profissões, engenheiro de carne artificial, hoje já nem é tão mais nova profissão assim, lixólogo, fazendeiro vertical, né, outras profissões aqui relacionadas à tecnologia, então terapeuta de desintoxicação tecnológica, detetive de sequestro de dados, então muita coisa nova surgindo. E aí eu vejo, né, muitas famílias e alunos um pouco preocupados, porque está tudo mudando muito rápido, e é lógico que vem uma dúvida, cara, como é que eu me preparo para isso? O que eu faço? E como é que eu aconselho meu filho, né, para esse novo mundo surgindo aí com tantas coisas? E o que a gente vê bastante, muitos jovens se perguntando, né, que profissão eu devo fazer, que curso, qual faculdade, para já ter uma ideia de carreira muito específica, mas com um mundo tão incerto lá na frente, com tanta coisa mudando, será que a gente não deve estar se perguntando, né, quais são as habilidades que vão ser mais importantes no futuro e como eu vou desenvolvê-las? E isso a gente já tem mapeado, apesar de não ter todas as respostas de possíveis áreas, o que vai estar bombando lá na frente. E aqui eu separei algumas, né, dessas áreas. Também um artigo que eu vi da Forbes. Então, pensamento analítico, liderança e influência social, criatividade, inteligência emocional, inteligência interpessoal. Isso aqui eu achei bem interessante, né? Alfabetização tecnológica. Então, não que todo mundo tem que, né, fazer ciência da computação, ser especialista em tecnologia, mas saber usar bem as ferramentas, eu acho que vai ser cada vez mais imprescindível no futuro, porque se você não souber usar, você literalmente vai ficar para trás, além de ser uma pessoa transdisciplinar que entende e navega bem em áreas diferentes. E a principal delas é você aprender a aprender. Porque no mundo onde as coisas mudam tão rápido, você aprendeu talvez há um ano atrás, deixe de fazer sentido, né? E você tem que aprender as novas coisas. Então, essa capacidade de aprender rápido já é e vai ser cada vez mais importante. E é considerando todo esse contexto que eu acredito muito que uma faculdade no exterior prepara um jovem melhor para essas tendências que a gente vê do que as nossas universidades aqui. E aí eu separei alguns desses pontos do porquê eu acredito muito nisso. O primeiro deles, né, são os rankings acadêmicos no exterior. Quando a gente olha o principal deles, o Times of Higher Education, né, que é o mais famoso hoje, das 100 melhores universidades do mundo, aqui a quantidade de faculdades, né, nos países onde a gente atua, para a gente chegar na primeira universidade brasileira, a gente tem que ampliar para top 300. Né? Deixa eu até corrigir aqui, tá top 100, mas é top 300. E nessa faixa de ranking, são muitas universidades espalhadas pelos outros países e a gente só tem uma brasileira. Principal razão disso? Investimento. Nesse slide aqui, só o quanto essas faculdades investiram em pesquisa no ano passado. Sem contar a infraestrutura, professores. Então, isso gera um monte de oportunidades para os estudantes que vão estar vivendo tudo isso. A primeira delas é a grande variedade de cursos. Tem universidade no exterior, pessoal, que tem mais de 350 cursos de graduação. E aí tem literalmente tudo que vocês possam imaginar. Trouxe alguns exemplos aqui dos mais tradicionais que os nossos alunos escolhem: administração, economia, as diversas engenharias, né, publicidade, comunicação. Tenho muitos alunos aqui no Brasil interessados em áreas artísticas e que a gente sabe que não é tão valorizado aqui. No exterior, eles são muito valorizados. Além disso, você consegue combinar áreas. Então, tem algumas alunas que querem estudar moda, não necessariamente design de moda. Lá eles têm o fashion business, music business, então você consegue atrelar e combinar coisas diferentes. Tem uma série de novos cursos que talvez não tenham tantas possibilidades aqui e tem muita oportunidade lá no exterior. Né? Engenharia e design do entretenimento, segurança digital, engenharia de nanotecnologia. Tem alguns cursos aqui no Brasil que você só consegue estudar, né, na pós-graduação, em especializações, tipo neurociência.
que lá já é uma graduação. Então tem muita oportunidade, e aí eu sei que para muitos jovens, né, é uma das fases mais difíceis escolher o que quer fazer, e às vezes não encontrou nada que se interessa aqui no Brasil, e acho que vale muito a pena entrar em sites de faculdades no exterior, que pode ter uma área que combine muito com você. Falando sobre essa escolha de cursos, isso é algo que me faz gostar muito do modelo específico dos Estados Unidos. Eles não acham certo aí que um jovem de 17, 18 anos tenha que estar decidido pelo curso e que não possa mudar de ideia. Nas faculdades americanas, os 2 primeiros anos são um pouco mais gerais. Você tem até o final do segundo ano para definir o curso que você quer. Isso confunde algumas pessoas, todo mundo acha que vai ser exatamente igual para todos e não é. Exemplo, alguém que vai estudar engenharia tem que fazer uma matéria de matemática de cálculos, que prepare para o currículo de engenharia. Quem vai estudar cinema pode fazer uma matemática muito mais simples. Então, de acordo com seus interesses, você pode, sim, mudar, ou você já vai, né, selecionando as matérias que você quer. Os 2 últimos anos são bem focados na área de interesse e dá para se formar em duas coisas ao mesmo tempo, que eles chamam de double major. A gente tem vários alunos que fazem duplas graduações em áreas relacionadas, economia e finanças, relações internacionais e ciências políticas. E aí tem um aluno nosso, o Gabriel, que faz design de games e psicologia. Então, não necessariamente tudo tem que ser também só em áreas relacionadas. Eu perguntei para ele por que ele faz isso, ele falou que quer criar personagens mais complexos e para isso ele precisa entender melhor a mente humana. Então, acho que isso está muito em linha com as mudanças que a gente vê no mundo. Proporção aluno-professor. A gente às vezes vê aqueles auditórios gigantescos e acha que todas as aulas lá fora vão ser assim. A realidade, pessoal, é que quando você entra, especialmente mais no seu curso, a proporção ela é bem boa. Nesses anos aqui daqui para fora, eu já vi muitos alunos nossos que conseguiram oportunidades no mercado de trabalho, bolsa de estudo para pós-graduação a partir desse contato próximo. A grande maioria dos professores também tem horários de escritório disponível. Então você vai lá, passa na frente do escritório dele, tem horário que ele está lá para responder dúvidas dos estudantes. A parte que eu particularmente mais gosto nas faculdades são os clubes e organizações estudantis. A minha universidade, que não era tão grande assim, tinha 287 organizações. Então tem tudo que vocês possam imaginar. Robótica, empreendedorismo, simulação da ONU, grupo de pesquisa, pesca, dança, teatro. Tudo que vocês imaginam tem uma organização. É legal que você pode chegar na universidade e, de repente, está estudando tecnologia, vai lá, se envolve com um clube de inteligência artificial, você já vai ter experiências dentro da área que você quer. Todos esses clubes, eles têm, né, o presidente, o vice-presidente, um orçamento anual. Da mesma forma que você, né, pode estar estudando tecnologia, mas você ama capoeira. Tem algumas faculdades no exterior que tem um clube de capoeira. Você vai lá e se envolve com isso. Então, além desse aprendizado mais prático, é uma oportunidade de conhecer, né, jovens que têm interesses em comuns e se adaptar mais à vida universitária. A infraestrutura também acho que é um dos pontos, talvez, que mais se destacam em relação ao que a gente está acostumado aqui. E eu podia trazer exemplos de faculdades super famosas, mas trouxe algumas que nem todos vão conhecer. University of Delaware, aqui é uma foto do centro de finanças da faculdade, e a gente trouxe esse exemplo porque eu tenho um aluno que estuda finanças nessa universidade, está no clube de investimento, ele mais 7 jovens têm autonomia para gerir um fundo de US$ 150 mil na Bolsa de Valores. Então imagina para ele, depois de formado, na hora de uma entrevista de emprego, já ter passado, né, por tudo isso ainda na faculdade. Universidade de Amsterdã, não só ela, mas a Holanda como um todo, é um destino muito procurado pelos nossos alunos. Fora do Reino Unido, é o país que mais tem cursos de graduação em inglês. Acho que esse é um outro ponto bem legal. É possível, sim, estudar na Europa e não necessariamente ter que aprender o idioma local já para entrar na faculdade. Além de ser uma faculdade entre as 100 melhores, né, tem mais algumas da Holanda aqui também. Então, destino muito procurado. E o último exemplo que eu trouxe aqui, a Universidade de Utah, é para ilustrar como as coisas são dinâmicas lá no exterior. Você pega alguns anos atrás, ela não era uma universidade muito reconhecida na área de empreendedorismo. Alguns ex-alunos fizeram doações bem generosas, eles reformularam e construíram todo um centro de empreendedorismo do zero. Hoje ela está entre as 10 melhores do país. Para vocês terem uma ideia, eles têm um dormitório só para os alunos que querem empreender ficarem mais próximos. Está se tornando um hub de tecnologia e é muito reconhecida na área. Toda essa gama, acho que, de oportunidades atrai muitos estudantes de fora. Então, na Faculdade de Toronto, para a gente ter uma referência, são mais de 20 mil alunos internacionais, literalmente do mundo todo. Então, eu sempre falo para os jovens que, né, vivem essa experiência, você vai viajar o mundo sem precisar sair da sua faculdade. Né? Tem até uma história pessoal minha, na primeira semana que eu cheguei na universidade, na verdade, no primeiro dia, acabei conhecendo Ryan da África do Sul, que se tornou meu melhor amigo ao longo da universidade, foi meu padrinho de casamento de alguns anos atrás. Então, são literalmente amizades que vão ficar para a vida toda. Os alunos internacionais costumam chegar um pouco antes.
Também é uma maneira de você fazer amigos mais rápido, né? Porque vai estar todo mundo longe de casa, na mesma situação. Então, acho que esse contato com pessoas de fora acaba virando a sua segunda família. E além de ter gente de tudo quanto é lugar do mundo, você pode fazer intercâmbio ao longo da universidade. Trouxe um outro exemplo aqui da Audência, universidade que fica na França, e os convênios e faculdades, que eles têm parcerias espalhadas pelo mundo. Então tem sido muito comum, pessoal, um aluno nosso vai para a Europa, mas faz 6 meses na Ásia. Vai para a Ásia, ou vai para os Estados Unidos, faz 6 meses no Canadá. Então você pode ter experiência em dois, três continentes diferentes. E eu acho que isso traz o que todo mundo quer, né? Que é, você vai para fazer uma faculdade fora, lógico, tem a parte acadêmica, mas é mais do que isso. Não dá pra gente só comparar o nível acadêmico de uma com outra. É uma oportunidade de você desenvolver em diversas frentes diferentes. Né? Quando você está num lugar novo, que você não conhece ninguém, você tem que se adaptar. Você tem que tomar muito mais decisões sozinhos, porque né, seus pais não vão estar lá do seu lado o tempo todo. Mas é legal que você toma essa decisão sozinho num ambiente seguro, organizado, né, que você pode errar, né, que você está permitido errar e faz parte do aprendizado. Convive com gente de tudo quanto é lugar. E principalmente, você vai sair da zona de conforto. A gente tem muitos jovens aqui que às vezes estudam na mesma escola, desde que são muito jovens. Aí, né, não tem que fazer, nem lembra mais como faz amigo, porque já tá tudo, né, desde muito tempo. E aí vai pra faculdade e muitas vezes convive com exatamente o mesmo tipo de pessoa que ele conviveu a vida toda. Né? E ter essa experiência traz uma bagagem cultural muito enriquecedora e que abre muitas portas. Muitas né, dessas palestras que eu dou, conversando com alunos, famílias, eu sei que tem muita gente que quer morar fora do Brasil, quer construir uma carreira no exterior e com certeza fazer uma graduação é uma ótima porta de entrada para depois você seguir, né, e ficar fora no exterior. Mas assim, eu acho importante frisar que também é difícil fazer planos tão longo tempo. Pode mudar. Eu já conheci jovens que queriam ir para ficar, depois decidiram voltar. Jovens que queriam ir para voltar e decidiram ficar. E um ponto que eu acho muito importante é trazer que o mercado de trabalho brasileiro, ele recebe muito bem jovens que se formaram no exterior, principalmente aqueles que aproveitaram todas essas oportunidades. Aqui tem alguns exemplos de empresas que têm programas específicos, né, para jovens formados no exterior. Tem muitas empresas que têm summer jobs também, que nem tem lá no exterior, né, no meio do ano. Você pode voltar para o Brasil aqui para fazer estágios. E eu trouxe alguns exemplos de empresas que foram fundadas por ex-alunos daqui para fora. Né? Então, acho que essa possibilidade é sim para abrir mais portas, né? Seja você um jovem que quer ficar lá fora ou que quer voltar para o Brasil depois. E para contar a história, né, de um estudante, né, uma história real de como isso aconteceu, vou contar a história do Itaky, um aluno que viu essa mesma palestra, começou a pensar nessa ideia, né, de fazer faculdade fora, quando ele estava no final da segunda série do ensino médio. Ele estudava na escola brasileira, né, bem tradicional, bem focado em vestibular. E até então ele levava a escola mais para passar de ano, porque ele não pensava em estudar fora, então né, ele tirava 6, 7. E quando ele viu as nossas apresentações, que né, nota importa no processo seletivo, ele ficou primeiro um pouco, putz, acho que eu não vou ter chance de estudar fora, vou desistir. Só que ele decidiu fazer o processo seletivo no exterior em paralelo aos vestibulares brasileiros. E todo mundo que está aqui assistindo, que está pensando, pode considerar essa possibilidade, porque o início do curso no exterior, pessoal, é sempre em agosto, depois do ano que você se forma, para quem está no currículo brasileiro, né? Obviamente, quem está no currículo internacional, aí é no ano que você se forma. Chegando no final do seu terceiro ano do ensino médio, você vai fazer o Enem, vai enviar os applications, e ao mesmo período você faz os vestibulares aqui no Brasil. Os resultados de aprovação no Brasil saem em janeiro, normalmente início das aulas em fevereiro, e no exterior os resultados vão começar a sair em março, abril, e normalmente você tem até o dia 1º de maio, ou alguns países até um pouco depois, para tomar a decisão e fazer a matrícula na universidade. Foi isso que o Itac fez. Né? Ele prestou os vestibulares, aplicou para algumas universidades, ele passou em 3 faculdades, 2 nos Estados Unidos e uma no Canadá. Foi, visitou, conheceu, e depois de comparar, ele decidiu parar o curso dele aqui no Brasil, trancou e foi, seguiu o curso dele em Illinois Tech, né, uma universidade de tecnologia, né, lá nos Estados Unidos, muito focada em áreas de ciência da computação, engenharia. E chegando lá, ele começou a aproveitar as oportunidades que eu mencionei para vocês. Ele se envolveu com um clube de robótica, onde ele teve diversos projetos. Um deles foi uma competição nacional organizada pela SpaceX, que eles tinham que montar um protótipo de trem a vácuo. Ele, com o grupo dele, ganhou a seletiva regional do estado de Illinois, foi lá para a sede da SpaceX,
apresentou o projeto deles, acabaram ficando em quarto lugar. Ele e uma outra brasileira fundaram a Brasa na universidade deles. A Brasa é a Associação de Estudantes Brasileiros. Inclusive, fica até uma dica aqui. Você está pesquisando alguma universidade e no exterior, né, e não viu muita informação, pesquisa se tem uma Brasa. Vão ser brasileiros por lá que vão conseguir dar muita informação sobre bolsa de estudos, sobre o que elas oferecem, né, e ter contato com outros alunos que estão lá. Não tinha na faculdade dele, ele foi lá e criou. E de aluno nota 7, 6,5, 7 aqui no Brasil, ele finalizou a universidade, o primeiro ano, com tudo acima de 9. Literalmente todas as notas. Voltou de férias aqui no Brasil. Ele veio conversar com a gente, passou no nosso escritório e nos perguntou, né, se a gente achava que com esse perfil que ele está construindo, se ele teria chances de estudar numa faculdade ainda melhor. A gente falou, Ita, que olha, é sim uma possibilidade, você tem chances. Ele, no segundo ano, enquanto estava na faculdade, né, fez um projeto de aplicar para algumas outras, e depois de 2 anos ele se transferiu para Johns Hopkins, uma das melhores universidades do mundo, né, se formou na área de engenharia, trabalhou um tempinho por lá, voltou para a faculdade com uma bolsa de pós-graduação, e hoje ele trabalha numa empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Eu acho que a história dele é super importante, porque ela desmistifica alguns pontos que a gente pensa sobre faculdade fora. O primeiro deles, principalmente quando eu estou falando com os jovens, faz palestra em escola, tal, geralmente depois dessa palestra vem conversar comigo e fala: Felipe, eu quero muito estudar fora, mas putz, eu não tenho 9 e 10, então eu não tenho a menor chance, não vai dar certo, né? Então, não é só para quem tem nota 9 e 10, existem possibilidades também para alunos que têm notas mais baixas. Dito isso, principalmente se tiver alunos me assistindo ou para vocês, pais desses alunos, incentivem eles, claro, a tirarem boas notas, porque quanto melhores elas forem, muito mais possibilidades e oportunidades vocês vão ter de admissão, de bolsa de estudos. Então, é claro que importa, mas não deixe de considerar, poxa, se você não teve as melhores notas da sua vida durante o ensino médio. Um outro ponto que eu escuto bastante também é, o meu filho, né, eu só vou estudar lá fora se meu filho passar numa Ivy League ou numa Top 10, senão não vale a pena, é melhor ficar por aqui. O Ita, que estava numa universidade, né, na Illinois Tech, que era número, se eu não me engano, 72 do ranking de engenharia dos Estados Unidos. E ele teve um projeto que teve acesso à SpaceX. Então, assim, tem muita universidade, pessoal, para quem não conhece do assunto, você pode nunca ter ouvido falar e ser uma faculdade excelente, que tem uma infraestrutura de ponta, muitas oportunidades, além do que, né, que é tudo que os alunos imaginam. Sempre falo também para tomar cuidado, significa que só ir fazer faculdade fora em qualquer uma é bom? Não. Tem universidade que eu não acho que vale a pena, mas tem muita coisa boa que não necessariamente todo mundo conhece. E eu acho que o principal ponto aqui, ninguém né, precisa decidir já, sou jovem, estou no sétimo, oitavo ano, nono ano, no começo, já tem que estar 100% decidido que eu quero estudar fora? Não. Mas é importante vocês começarem um planejamento, se dedicar para tirar boas notas, estudar o inglês ou idiomas, se você quiser estudar em algum outro país, né, que não tenha o curso que você quer em inglês, se envolver com as atividades extracurriculares, participar das aulas, ser próximo dos professores, porque é isso que vai fazer com que você estiver no último ano e for aplicar, você tenha mais possibilidades. Então, a antecedência aqui é muito importante. E o legal é que ter essa preparação que não está focada só em prova, está cada vez sendo mais bem vista também em universidades brasileiras. Então, tem, né, aqui alguns exemplos de universidades que avaliam não somente mais os vestibulares do Enem, mas tem dinâmica de grupo, entrevista de empresa, algumas faculdades que olham resultados de Olimpíadas de Conhecimento. Então, eu acho que vale muito a pena, não só para o lado pessoal de vocês, né, ter essa preparação, para estarem mais preparados para a vida de forma geral, para entrar em faculdades fora e possivelmente até em faculdades brasileiras. Antes de, né, entrar para essa parte de responder perguntas para vocês, aí pode ser o processo seletivo, bolsa de estudos, quero trazer um pouquinho de como funciona o trabalho individualizado da daqui para fora. Então, nós temos programas de preparação, pessoal, que se iniciam a partir do nono ano do ensino fundamental. Então, é muito comum me perguntarem, quando que eu devo começar a me preparar? Todo mundo que estiver aqui, os filhos de vocês, se vocês já estiverem no nono ano, nós daqui para fora temos já programas que começam essa preparação, porque é a partir desse momento que as universidades consideram que você faz dentro e fora da sala de aula. Para quem está no nono, décimo primeiro, né, ou do nono até o segundo ano, nosso programa é um programa de preparação. E aqui a gente vai focar muito em autoconhecimento,
planejamento de quais são as atividades extracurriculares que vão ser mais interessantes para esse jovem, e é uma coisa que todo mundo às vezes quer uma resposta, qual que é a extracurricular que conta mais? Putz, vai depender muito do seu perfil, o que você está almejando, é muito mais, né, que você conquistou dentro daquela atividade extracurricular do que a atividade em si, então, para cada aluno vai acabar sendo algo diferente. Como conciliar essa parte de extracurricular com a escola, né? Porque não adianta também você fazer um monte de extra e deixar a peteca cair aqui na parte de notas. Traçar metas de notas para os estudantes. Então, dependendo da universidade que você quer. Quando a gente calcula uma média ponderada, que lá no exterior eles falam de PA, a carga horária pesa. Então, às vezes, tem estratégias, vale mais a pena se você tiver que colocar mais tempo de estudo em uma determinada área que vai ter um peso maior no seu GPA. Hoje, pessoal, a grande maioria dos alunos que começam a preparação mais cedo aqui conosco, no nono, né, décimo primeiro ano, não sabem o que querem estudar. Eu até coloquei aqui, né, destacado a orientação profissional que a gente tem, que é para ajudar os estudantes a entenderem quais são as suas áreas, né, a orientação profissional é a antiga orientação vocacional. Quais são as áreas que você tem, talvez, uma predisposição maior? Quais são cursos que melhor combinam com você? Se você escolhe esse curso lá na frente, que tipo de oportunidade vai te abrir se você quiser ficar no exterior? Se você faz esse curso, você pode voltar para o Brasil e atuar nele, ou você tem que pensar em alguma outra coisa. Então, o que eu quero aqui é que o estudante faça escolhas mais conscientes quando ele estiver no último ano do ensino médio. Além de a gente já começar o planejamento para provas, preparação. E para quem está pensando em cursos artísticos, do tipo cinema, música, atuação, design, arquitetura, muita universidade pede um portfólio, e aí a gente já começa a trabalhar com os estudantes para desenvolver essas habilidades. Para quem está agora no terceiro ano do ensino médio, ou no 12º ano, ou para quem já se formou, está numa universidade, quer se transferir, vocês entrariam no programa de candidatura. Que aqui a gente vai trabalhar, né, seguimos essa parte de planejamento, na seleção de universidades. Nessa parte da seleção, eu vou considerar, lógico, todo o perfil do aluno, as notas de prova, orçamento planejado, então também faz parte do trabalho daqui para fora, toda a pesquisa de possibilidades de bolsas de estudos. E aqui eu utilizo os dados que eu tenho dos alunos que aplicaram nos anos anteriores. Então, na hora que eu recomendo uma faculdade para o aluno, eu vou ver, bom, quantos brasileiros nossos aplicaram para essa mesma faculdade? Qual que era a nota que cada um teve? Quanto cada um tirou nas provas? Aí eu tenho uma referência alta das chances de aprovação em cada universidade que eu recomendo. A gente segue um curso, né, com a preparação para as provas, trabalhamos nas redações, então para cada faculdade que vocês se candidatam, vocês têm alguns textos. Em algumas universidades, pode ser o grande critério de desempate. Então, é um estilo de redação diferente, mais pessoal que a gente não está acostumado, então a gente trabalha com os alunos nessa parte, além de toda a orientação de application. Pesquisa de prazos, pré-requisitos específicos, prazos para bolsa, documentos financeiros. A gente envia para as universidades e dá todo o suporte no pós-admissão, né? Matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, né? Escolha da universidade. Aqui a gente conecta os alunos nossos que passaram com estudantes que já estão lá, né? E aí tem um time nosso que fica aqui para dar suporte ao longo de toda a universidade, imprevistos, dúvidas, planos de pagamento. Então, mais uma vez, é um projeto que já pode começar de forma direcionada já a partir do nono ano de ensino fundamental. Aqui tem um exemplo do Gui, nosso aluno que estuda economia em Harvard, e o time que acompanhou ele durante esse projeto. Então, a Carol, ela foi a mentora dele nessa fase de preparação, né, de orientação de atividades extracurriculares e toda, né, essa construção de currículo. O Gui fez o nosso curso preparatório para o SAT. A Thalita foi a orientadora de application, fez toda a gestão, né, das candidaturas. O Rafa, estrategista que ajudou na escolha de universidades. Jamal é um dos nossos orientadores de redação. Ele tem uma história bem interessante. Ele é um ex-admission officer de uma universidade top 20 dos Estados Unidos. Então conhece bastante aí dos bastidores dos outros lados, né? Do outro lado de quem tomava a decisão do aluno a ser admitido. E algo que a gente também preza bastante aqui, a gente sabe que o processo seletivo, para muitos alunos que se cobram bastante, que são mais ansiosos, ele pode sim, se não, né, ser feito com um bom planejamento, gerar estresse, gerar muita ansiedade. Nós temos a Gabi Ribeiro, que já está conosco há muito tempo, e o foco dela aqui, quando necessário, é ajudar o aluno a estar né, com a cabeça boa, ajudar com ferramentas, né, de autoconhecimento para lidar com as partes mais difíceis do processo seletivo. Nessa idade, a gente sabe o quanto é difícil fazer, né, saber distinguir o que é prioridade, o que é urgente, né, o que você pode deixar para depois, o que não pode. Então, a gente ajuda muito nesse sentido, porque eu não só quero que o aluno tenha um bom resultado, mas eu quero que ele leve esse processo, né, da forma mais leve possível. Tá? Antes de abrir para as perguntas aqui de vocês, já quero convidar, né, para os nossos próximos eventos. Então, no dia 9, a gente vai ter um evento sobre estratégia de quem tirou mais de 1.500 no SAT.
né? Vai falar um pouquinho do nosso programa preparatório mais em detalhe. Ah, só um ponto, pessoal, antes de ir para isso. Para quem quiser depois entender mais a fundo o nosso programa, né, eu entrei de forma bem breve, mas vale muito a pena uma reunião individualizada conosco. Essa conversa vai ter uns 40, 45 minutos, a gente entra no detalhe para explicar todas essas fases aqui, né, eu fui mais amplo. Mas então, esse evento do dia 9. No dia 16, a gente vai entrevistar a Bárbara Moreira, que estuda em Bocconi, uma universidade na Itália, que fica em Milão, é muito reconhecida, principalmente pelos cursos relacionados a business, e que tem cursos em inglês. Então, para quem pensa em estudar na Itália, quer saber um pouquinho mais de como a vida lá, vai ser bem legal. E no dia 22 do 4, a gente vai ter uma outra que vai falar mais do que eu expliquei aqui brevemente do nosso programa de consultoria daqui para fora, como funciona o programa de candidatura. Muita gente chegou durante a apresentação, então, para quem não viu esse começo que eu falei aqui e quer ter uma ideia, né? Eu quero estudar fora, quero avaliar as possibilidades de meu filho estudarem fora, faz a nossa avaliação para a gente mapear o perfil acadêmico, né, do seu filho e avaliar as possibilidades. Vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, se tiver, pode ser que seja indeciso, o que já faz de extracurricular, nível de inglês, se já tem algum país em mente ou ainda não, e orçamento planejado, para a gente ter uma ideia de onde vocês estão. E a nossa equipe entra em contato por WhatsApp, né, com o feedback dos pontos positivos, dos pontos de atenção. E aí o próximo passo, como eu mencionei, seria uma conversa aqui comigo ou um dos nossos especialistas, onde a gente vai mais em detalhes, né, na avaliação de cada estudante. Tá? E aí tira as dúvidas das famílias também. Mas eu falei bastante aqui, quase meia hora aqui falando para vocês. Queria abrir para possíveis dúvidas, perguntas. E aí, pessoal, claro, pode ser sobre alguns dos pontos que eu trouxe aqui. Hoje foi mais sobre, né, as oportunidades de faculdade fora. Mas quem tiver dúvidas sobre o processo seletivo, bolsa de estudos, né, ou qualquer coisa relacionada aqui a estudos no exterior, por favor, podem utilizar aqui o Q&A ou o chat do Zoom. Vi que chegou uma primeira pergunta aqui no Q&A. Qual é o número ideal de universidades para aplicar? Pergunta do Gabriel. Gabriel, é, aqui eu diria que tem uma variação grande, depende um pouco do objetivo do estudante. Eu vou dar dois exemplos para contextualizar. Alunos que estão mirando, né, em universidades muito seletivas, muito ambiciosas academicamente, e que geralmente têm em mente, né, principalmente faculdades americanas ou americanas e mais alguns outros países, podem ter muitas opções de faculdade para aplicar, e alunos mais ambiciosos, naturalmente, vão ter chances de aplicar em algumas das universidades mais seletivas. Nesse caso, é normal os alunos aplicarem para mais universidades para ampliar as chances. Então, nesse perfil, tem alunos que aplicam para 12, 14, 16, às vezes até mais universidades. Da mesma forma, eu tenho alguns estudantes que às vezes estão mirando, por exemplo, só na Europa, em um determinado país, e aí estão pensando em cursos em inglês, e quando a gente vai avaliar, tem 3, 4 universidades que seriam viáveis dentro do objetivo do aluno. Ou o aluno que é uma região muito específica num determinado país, e ele aplica para menos. Então, eu diria que a gente vai desde alunos que às vezes aplicam para 6, 4 faculdades, até alguns que chegam a aplicar para 20. Depende muito do objetivo e do perfil do estudante. Uma pergunta anônima, né, querendo marcar uma reunião aqui conosco, se tem custo? Não. Tá? A reunião aqui inicial não tem nenhum tipo de custo. Acho bem importante frisar, pessoal, antes de começar e avançar com qualquer projeto, com um estudante, com alguma família, a gente faz todo um estudo do perfil do aluno, das notas, do orçamento planejado, e a gente só vai seguir em frente, né, recomendar que a família siga em frente conosco, se a gente tiver uma boa certeza que as chances de sucesso são muito boas, e a gente avalia isso muito a partir do histórico de anos anteriores. E a gente consegue perceber em alguns casos que ó, o que você está almejando aqui dentro do seu orçamento ou com as notas que você tem vai ser muito difícil, mas talvez tenha essa opção. Olha, existe um grande risco de não dar certo. A gente traz isso antes de iniciar o projeto, e toda essa avaliação, essa análise, essa primeira reunião, ela não tem nenhum tipo de custo. A Rafaela Ghisoni perguntou como funciona o processo seletivo para faculdades de moda na Europa. Rafaela, normalmente para cursos, né, artísticos com a moda, eles vão avaliar o seu histórico escolar. Você vai ter que fazer um teste de proficiência, né, geralmente TOEFL, Cambridge, IELTS, Duolingo. A principal diferença em relação a outras áreas é que na parte de moda você vai ter que fazer um portfólio. E aí cada universidade pode ter um direcionamento diferente, mas geralmente acaba sendo, né, um projeto bem direcionado para aquela área.
tá? E nas faculdades artísticas, que são muito, muito focadas, o portfólio pode até ter um peso um pouco mais alto do que as notas de outras áreas. A Maria Luísa perguntou se estudar na Europa é mais barato. Maria, existem sim, quando a gente olha, né, no ponto de partida das faculdades europeias, elas começam de valores mais baixos, né, principalmente na Europa continental. Para alunos que têm cidadania europeia, pode ser bem interessante também. Um ponto só que eu acho que vale frisar, principalmente as faculdades americanas, são o local que tem mais universidades que ofertam bolsas mais generosas. Então, em alguns casos, né, a bolsa de estudos dos Estados Unidos pode tornar o processo ter um valor bem interessante, mas sim, as faculdades europeias partem de valores mais baixos. Felipe, estou no terceiro ano do ensino médio e ainda não fiz nenhuma extracurricular. Dá tempo? Vamos lá. Dá tempo de você ter algum tipo de envolvimento extracurricular, mas aí a gente tem que entender muito que tipo de ambição de universidade você tem, que se você estiver mirando naquelas universidades ultra seletivas, as extracurriculares que você precisa construir geralmente demandam mais tempo. Às vezes, já tive alguns alunos que chegaram com essa preocupação, mas quando eu vi o que ele estava almejando de notas ou de universidade, não precisava de extracurriculares, de projetos tão gigantescos assim que dava tempo. Então, a gente tem que entender muito o que você está almejando. E aí, se a gente percebe que o que você está buscando precisa de mais tempo, pode ser interessante fazer um gap year. Tá, mas entre em contato conosco, individual, que aí dá para a gente ter uma ideia para ver se vale a pena você ainda aplicar esse ano ou se o melhor é fazer esse gap year, que é se preparar ao longo do ano que vem, justamente para evoluir na parte de extracurricular. A Júlia perguntou qual seria a média de notas necessárias ou os pré-requisitos para aplicar para ciências biológicas ou relações internacionais em Oxford ou demais universidades do tipo na Europa. Júlia, eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Oxford, como é uma das faculdades mais seletivas, eles vão esperar alunos que tenham notas muito altas no ensino médio, e especificamente o Reino Unido, para nós brasileiros aqui, nosso currículo brasileiro por si só, Júlia, ele não nos capacita para aplicar direto para as faculdades de lá. Então, se você entrar no site de Oxford, entra lá, eles vão ter os critérios para alunos internacionais, você clica em Brasil, vai estar escrito que o ensino médio por si só não é suficiente para aplicar direto. E aí, existem alguns caminhos, você pode, né, para o Reino Unido, algumas faculdades oferecem o que eles chamam de Foundation, que é um ano para nivelar o nosso currículo com o deles. Ou existem, né, algumas provas específicas que você poderia tentar fazer, né? Por exemplo, os APs, que são aulas avançadas ofertadas em colégios internacionais. Tem até alguns agora colégios brasileiros estão começando a ter também, que você poderia ir lá e tentar fazer a prova. E aí, para Oxford e para as faculdades do Reino Unido, eles vão ter exatamente o tipo de exigência que você precisa, dependendo da área que você quer e dessas matérias. Tá? E aí, para as outras faculdades, ele vai variar muito, né? Então, acho que esse é um ponto relevante. Cada universidade vai ter uma nota de corte diferente. Então, depende muito da faculdade que você vai aplicar. Mas para Oxford, né, além das notas de ensino médio altas, eu colocaria provavelmente aí de 9 para cima e ter que fazer essas provas em matérias específicas. Qual o custo médio do processo de aplicação para uma universidade nos Estados Unidos e na Europa? Pergunta do William. Imagina que você está perguntando, William, né? De fato, para aplicar mesmo, para você enviar a sua candidatura, né? Geralmente de 80 a 150 dólares para você aplicar para a universidade. Agora, o valor das faculdades nos Estados Unidos varia de 30 até 90 mil dólares por ano. E na Europa, de 15 a 45 mil euros por ano, sempre considerando aula, moradia e alimentação. Tá? E aí acabei que veio a mesma pergunta da Cristina, se ela perguntou se é cobrada uma taxa de application, sim, mais ou menos vai entre 80, cento e poucos dólares por application. Qual é o orçamento médio para custear uma universidade nos Estados Unidos e na Europa com ou sem bolsa? Então isso, né, nos Estados Unidos de 30 até 90 mil dólares por ano, aula, alimentação e moradia. Na Europa de 15 a 45 mil euros por ano. Com bolsa, pessoal, a gente já teve casos, né, de alunos, lógico que é um percentual menor, mas que conseguem bolsas integrais. A grande maioria dos nossos alunos que têm bolsa são bolsas parciais, que é o mais comum. O que a gente faz aqui, vou até depois compartilhar aqui outro slide com vocês, mas o que a gente faz, que aí já tem esses valores para ficar mais visual.
O que nós fazemos, pessoal, é ajudar vocês a, como eu falei lá no começo, fazer uma avaliação, né, de cada família, até onde pode investir, quais são as possibilidades, o que que você tem de notas, para avaliar se o tamanho de bolsa que você, né, almeja seria viável, possível ou não. Se dentro do curso que você quer, né, tem boas chances, não tem. E aí, tô abrindo aqui, vou responder umas perguntas, mas depois eu mostro o slide que tem os valores para ficar, né, mais fácil de vocês visualizarem. Sobre as bolsas, qual é a chance de conseguir? Quais são os requisitos e o que inclui? Pergunta da Uana. Sobre as bolsas, dados aqui dos nossos alunos, né? Das nossas turmas aqui dos últimos 3 anos, 60% dos estudantes tiveram algum tipo de bolsa, pelo menos em uma das faculdades que passaram. Nem todos os nossos alunos se preparando, né, conosco, estão mirando em bolsas. Às vezes tem estudantes, por exemplo, estou mirando na UCLA, é uma faculdade que não oferta bolsa para alunos internacionais. Tem alunos aprovados lá, não necessariamente o foco é bolsa. Tá? Os tipos de bolsas mais comuns que a gente tem são esses daqui, ó. Então, são as bolsas por mérito acadêmico, baseados ou em nota escolar ou em nota de prova. Tem universidade, pessoal, que só de você se candidatar, você já é automaticamente considerado. Tem outras que é uma application à parte, um para faculdade e um para bolsa. Tem as bolsas por necessidade financeira, a partir da análise de renda e patrimônio da família. Bolsas por mérito artístico, que são para os alunos que vão melhorar nesses cursos artísticos. E aí, através da análise do seu portfólio. E as bolsas esportivas para atletas de alto rendimento. Tá? E aqui o slide com os valores, né, das universidades, já considerando aula, moradia e alimentação. A Rafaela perguntou, para estudar na Europa, vale mais a pena o TOEFL ou Cambridge para melhorar as minhas chances de entrar? Rafaela, tem crescido, tem aumentado cada vez mais o número de universidades que vão aceitar todos os testes de proficiência. Ah, Aí tem que ver, de fato, as faculdades que você vai aplicar para ver se aceitam as duas ou não. A gente tem, né, eu tenho muitos alunos ainda que fazem o TOEFL, que estavam mirando em faculdades americanas, também é bem aceito. O Cambridge está sendo cada vez mais bem aceito também, né, por todo mundo. O que que eu posso te dizer, Rafael? Se você fez o Cambridge e a gente sabe, né, você, sei lá, você tirou o nível C1, C2, B2, a gente sabe exatamente quando você tirar aí no TOEFL, se precisar fazer, né, aí você faz. Eu acho que ambas podem te dar boas possibilidades, né, a gente tem que ver a faculdade que você vai aplicar. A pergunta anônima, você pode dar mais detalhes sobre o programa de preparação? Quantas sessões, quanto tempo, o que esperar do resultado? Na primeira etapa do programa de preparação, os alunos têm sessões com o mentor ou com a mentora, geralmente a cada 3 semanas. São sessões de 1h30, 1h15, aí vai variar de cada uma delas. A ideia é que essa sessão gere, né, as atividades e ajude o aluno a se organizar o que ele vai fazer. A gente organiza muitos eventos também, com outros estudantes que estão no projeto, estudantes que estão fazendo faculdade fora e recomenda que esses alunos assistam. E depois a gente tem também a parte do SAT, né, para quem está mirando principalmente nas faculdades americanas. A gente, acho que para entrar em mais detalhes, seria bem legal até marcar uma videoconferência para entender exatamente onde que você está, que fase, que a gente consegue explicar mais, né, o passo a passo do programa de preparação. O Nick Sintra perguntou se é possível estudar medicina, né, ou direito fora do país e exercer a profissão aqui no Brasil. E que é possível, mas não é simples. Então, para medicina, você tem que fazer, depois de formado, você tem que fazer o Revalida, que é uma prova que ela tem uma taxa de admissão não muito alta, mas a maioria dos brasileiros que fazem o Revalida é geralmente quem vai fazer faculdade na Argentina, no Paraguai, né, que não conseguiu passar na medicina aqui. Então, eu diria que você faz uma medicina nos Estados Unidos, provavelmente você vai ter a competência de passar na Revalida, mas tem que fazer essa prova. Para o direito, o que dificulta é que as leis são diferentes. Então, para você depois revalidar o seu diploma, que é um pouco mais, bem mais complexo, obviamente teria que fazer a prova da OAB, mas eu já tenho alguns alunos que estão indo fazer faculdade fora, pensando em direito internacional, que eu acho que é uma área que tende a crescer ao longo dos anos, então talvez você pode até, de alguma forma, trabalhar no Brasil, mas não, né, advogando de uma forma tradicional, mas de repente representando alguma empresa. Pergunta aqui, há quantos anos a Daqui para Fora opera? Desde 2001, né? A Daqui para Fora foi a pioneira no Brasil em graduação no exterior. E hoje a gente tem 66 funcionários full-time aqui conosco.
A Luana perguntou sobre bolsas, acho que essa aqui eu já falei, né? A Rafaela perguntou sobre os melhores países para estudar na Europa, business. Rafaela, eu iria não pelos países, mas pelas melhores universidades. Eu acho que em todos os países tem boas opções de faculdade. É muito mais uma questão de qual faculdade vai ser melhor para você, né? Rafaela perguntou se o processo é mais fácil para ingressar em uma faculdade na Europa possuindo cidadania italiana. Pode ser e pode não ser. Vou dar alguns exemplos. Tem muitas universidades lá, Rafaela, que tem um número de vagas maior para alunos que têm cidadania, então pode facilitar o processo. Na questão financeira, isso com certeza nas públicas, né, algumas delas vão ter um valor mais baixo para quem é cidadão, então pode ajudar. Agora, um exemplo clássico é o de Portugal. Se você tem, né, cidadania, não tem cidadania europeia, você pode entrar na faculdade com o Enem. Se você tem que fazer o exame nacional lá em Portugal. Então, para um brasileiro, a cidadania europeia em Portugal torna o projeto mais difícil, né, que não é pelo Enem. Então, assim, acho que na Europa, é sempre importante frisar, pessoal, é muito caso a caso. Diferente dos Estados Unidos e do Canadá, que é um processo meio que padronizado na maior parte das faculdades, a Europa tem muitas variações. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve um tempo um aluno atrás, no ano passado, que estava aplicando para a ESAD, uma universidade de business, e aí tem um curso escolar de business e tinha o curso de global business. Cursos muito parecidos. Na hora de aplicar, a gente tinha tudo definido, ele ia aplicar para business. A família achou muito interessante o curso de Global Business e mudou. Fomos realizar o application deles, a gente viu essa mudança, a gente falou, cara, você não pode fazer essa mudança. O curso de Global Business, ele exige uma matéria específica que o de Business não exige. Então, na mesma faculdade, cursos com nomenclaturas muito parecidas tinham exigências diferentes. Então, é muito variado de acordo com cada país, cada universidade. Pergunta anônima. Qual a média de GPA de high school que seria ideal para aplicar para administração para Cambridge, Yale, Oxford, MIT? Eu colocaria, né, nessas universidades mais do que o GPA, onde você está posicionado dentro da sua sala de aula. Normalmente, os nossos alunos que passaram em faculdades como essa estavam pelo menos no top 10%, né, da turma e muitas vezes no top 5%. Então, estavam entre os melhores alunos da série. E aí vai variar muito de escola para escola, né? Eu colocaria, para dar uma referência para vocês, em escolas brasileiras, mais padrão, o normal é um aluno que entra nesse tipo de faculdade ter média 9 para cima. Como funciona o processo seletivo para enfermagem? As extracurriculares têm que haver com o curso escolhido? Olha, enfermagem, eu acho que é uma área que varia muito de país para país, né? Como funciona o modelo de ensino. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, tem universidades que você já consegue ingressar diretamente na enfermagem, mas dependendo até a graduação que você quer, talvez você tenha que fazer uma pós depois. Mas é um processo parecido, né, com os outros notas do ensino médio, atividades SAT ou teste de proficiência, atividades extracurriculares, redações, é um processo padrão, né? Principalmente nos Estados Unidos, nos outros países aí pode ter uma prova específica. E se as extracurriculares têm que ter a ver com o curso escolhido. Se você conseguir, ajuda, né? Acho que as faculdades têm um olhar positivo para alguém que fez algo que está relacionado com a sua área de interesse, tá? Mas não é uma obrigação. Já tive vários alunos que tiveram resultados interessantes no processo seletivo e que não necessariamente as atividades extracurriculares que eles fizeram, todas ou muitas não estavam relacionadas. Então, também, o que você fez de extracurricular, o quanto você se engajou, é tão importante com a atividade em si. Em qual universidade no Canadá é mais fácil obter bolsa? Olha, as faculdades que os nossos alunos tiveram as bolsas mais generosas no Canadá, não diria que são as mais fáceis, mas foram as mais generosas, tá? É a Universidade de Toronto e a UBC. Normalmente o que a gente vê bastante são as faculdades mais famosas, são as que têm as bolsas mais generosas, que têm um orçamento maior, né? Não diria que seria fácil, mas são as mais generosas. A Maria Luísa aqui perguntou, do número, acabei de compartilhar de novo, Maria Luísa, entra aqui em contato conosco. Quais seriam os melhores países e faculdades para estudar comunicação e marketing? Estava olhando em Amsterdã, na Itália. É um pouco do que eu falei lá atrás, né, na mesma pergunta que alguém fez de business. Eu olharia muito, né, universidades. A Universidade de Amsterdã é excelente. Bocconi, que eu dei o exemplo, né, é uma faculdade que tem cursos em inglês, então a gente tem que ver, né, e acho que dessa parte, pessoal, é sempre importante trazer que
eu tenho que conhecer mais o perfil do aluno, porque eu não sei suas notas, né? Eu não sei o quanto sua família pode investir. E aí, às vezes, pode ter uma faculdade, tipo, ela é ótima, o ranking dela é maravilhoso. Pô, mas custa US$ 90.000 por ano, não tem bolsa de estudos e você precisa de bolsa. E aí não vai ser boa para você. Então, precisa entender mais de cada aluno para saber qual que seria a boa opção para você. Os alunos que estão no terceiro ano deveriam iniciar quando a assessoria? Já estão em tempo, né? Então, sim, o quanto antes, até para a gente conseguir cumprir bem todas as etapas do processo seletivo, Ana. Então, para quem está no terceiro ano do ensino médio, né, super recomendo já marcar aqui conversa aqui conosco, né, para a gente se aprofundar e começar, né, já o quanto antes. Então, já dá para começar. A Júlia perguntou se a nota do SAT vale mais que o histórico escolar. Em geral, Júlia, as faculdades olham primeiro para o GPA, porque foi algo que o aluno, né, fez ao longo de 4 anos. Então, geralmente, o GPA tem um peso um pouco maior. Ah, isso em todas as faculdades? Não necessariamente. Tá? Tem algumas que pode ser que o SAT pese um pouco mais, mas em geral o GPA tem um peso um pouco maior. Onde o SAT ajuda bastante? Vamos supor que você estuda numa escola, você está aplicando, e o Admission Officer nunca viu um aluno aplicando daquela escola. É o primeiro estudante. E ele pode ver suas notas, ficar um pouco em dúvida, tá? O que que isso representa? Cara, não sei o que que o 8 nessa escola representa, porque eu nunca tive um aluno antes. Será que é bom? Será que é ruim? E aí o SAT ele ajuda muito como um validador para a Admission Officer, de ver, tá, esse aluno tirou esse SAT, então eu sei que ele está pronto para os desafios acadêmicos que ele vai ter aqui. Então o SAT ele ajuda muito nessa questão de dar uma segurança maior para a Admission Officer. E falam que é melhor deixar a nota do nosso jeito do que converter para o GPA. O que você recomenda? Julia, assim, quando você aplica para a faculdade, você vai enviar o seu histórico, né? E geralmente quem vai fazer essa conversão, quem vai avaliar, é a própria universidade. Ela que vai fazer a conversão de GPA. Tem muitas faculdades por lá que, inclusive, pedem que você envie o seu histórico para uma instituição que faz essa conversão. Nós aqui na Daqui para Fora, a gente faz uma conversão do GPA, a gente faz ela, né, até estimada, porque tem faculdades que consideram todas as matérias, tem faculdades que vão dar um peso maior para determinadas áreas, que eles consideram só o core curriculum. Então a gente vai fazer para ter uma ideia de onde mais ou menos está o seu GPA. Então, ele está de 3,4 a 3,6. E a gente usa muito esse GPA para uma referência na hora de selecionar as faculdades. Mas o cálculo mesmo que vai fazer é cada universidade ou essa instituição que eles pedem. A Austrália tem boas universidades, tão mais baratas que no Canadá? Tem boas faculdades, sim. A gente trabalhou por um tempo com a Austrália, no momento a gente não está, né, atuando com as universidades de lá, mas eu sei que tem sim boas faculdades. Os valores, eu não sei agora como está o dólar australiano, acho que ele está um pouco mais baixo que o dólar canadense. Então, eu acho que elas estejam talvez compatíveis aí de valores. Eu lembro que na época a gente atuava, as faculdades canadenses têm mais bolsas de estudos. E aí um ponto da Austrália que muitos pais, né, na hora que estavam avaliando e acabavam, né, até optando por outros países ao invés de lá, é que não tem toda a despesa para ir, toda essa, né, essa logística até chegar na Austrália. Mas eu acredito que sejam valores equiparados, né? A Maria Luísa pediu alguns exemplos de extracurriculares. Olimpíada de Conhecimento, trabalho voluntário, atividades artísticas, grupos de pesquisa, projetos, simulações da ONU, clube de debate. De repente você tem, né, você faz um estágio, sei lá, sua família conhece alguém que trabalha em uma determinada área, tipo, seu tio tem um escritório de arquitetura, você quer estudar arquitetura, vai lá e faz um estágio com ele, competições de redação, clube de robótica, o que mais que a gente tem aqui? Tem muitos alunos que fazem aqueles intercâmbios de meio de ano, programas de summer, então aqui alguns exemplos. E esse é um dos principais pontos que a gente ajuda, que é, né, ajudar vocês a encontrarem, né, extracurriculares que são mais interessantes. O André perguntou se é possível obter bolsas nas faculdades, acho que a maioria aqui eu já respondi. A Emily perguntou como seria passar na faculdade de medicina fora. Emily, para os Estados Unidos e para o Canadá é um curso de pós-graduação. Você faz, né, os anos gerais, 4 anos, depois você passa por um novo processo para ingressar na faculdade. Para a Europa, varia muito de país para país. Muitos deles vão ter uma prova específica. Inclusive, quem quiser saber mais da área de saúde no exterior, se vocês forem na nossa página de eventos Daqui para Fora, faz uma semana, uma ou 2 semanas, eu fiz um evento sobre o tema, falando um pouquinho mais de como funciona. Tá lá, clica na página de eventos, desce palestras.
E aí eu falo um pouquinho desses processos de medicina, além de outras áreas de saúde, tem crescido muito alunos nossos querendo, né, estudar neurociência, engenharia de engenharia biomédica, bioengenharia, engenharia de nanotecnologia, áreas que associam as duas, e é um mercado crescendo bastante também, né, medicina e saúde, saúde e tecnologia crescendo lá fora. O César perguntou como é o acesso dos brasileiros na Espanha, nas universidades públicas. O Enem é considerado e o histórico escolar. César, na Espanha, você envia os históricos, mas você precisa fazer uma prova nas faculdades públicas que se chama PCE, Provas de Competências Específicas, que é tipo o vestibular deles. Né? A região de Andalucia da Espanha, onde fica a faculdade de Sevilha, de Málaga, de Granada, é a única região que não exige as faculdades públicas o PCE, que aí você entra através do seu histórico escolar e teste de proficiência de espanhol. Ana, agradecer. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigado por estar aqui no nosso evento. Uma pergunta anônima, né, de um aluno que faz o IB. E ela perguntou se isso entra no histórico e se é relevante. Sim, o IB é um currículo para os alunos que estão na escola que tem IB, é um currículo relevante que fortalece o seu application, é avaliado pelas, né, pelas universidades e com certeza vai ser considerado sim. Várias perguntas, muito bom, pessoal. Bom, eu queria imensamente agradecer vocês. Muitas pessoas aqui, eu vi dos que conectaram no começo, a grande maioria segue até agora, me ouvindo falando aqui por 1 hora. Então, é sempre um prazer, tá, falar sobre esse tema. É, São muitas dúvidas, pessoal. Acho que é um projeto muito individual. Cada aluno quer um curso, quer uma área, quer algo específico. Então, né, façam aqui a nossa avaliação de perfil, agendem uma videoconferência conosco, assistam os nossos eventos. Acho que nossa ideia é trazer muito dessa informação e ajudar vocês aqui nesse projeto. Mais uma vez, muito obrigado. Espero vê-los aqui nos nossos próximos eventos. Tenham uma excelente noite, uma ótima final aí, resto de semana para todos, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.